No ar, no programa Imperatriz 24 Horas, com Justino Filho. Política em Foco. Análises, exemplos e ideias que inspiram boas gestões. Com a apresentação de Jackson Pereira. Política em Foco. Política em Foco. Boa noite a todos os ouvintes da Imperial FM. Estamos aqui de volta, mais uma segunda-feira, com o programa Política em Foco. Eu sou Jackson Pereira e nós falaremos hoje de assuntos que são importantes para a nossa população. Traremos aí algumas informações sobre a pauta política da semana do nosso estado, o estado do Maranhão, que a política já está a todo vapor aí. A política para 2026 já iniciou a corrida das pré-candidaturas e as coisas estão começando a tomar forma. Aqui, o destaque é para quem faz a diferença. Política em Foco, com Jackson Pereira. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas também falaremos de outros assuntos de repercussão nacional, como é que está o cenário político aí a nível nacional, o que está acontecendo, quais as ações que já estão se desenhando aí e, enfim, traremos algumas pautas importantes no dia de hoje. Então logo estaremos de volta com o programa Política em Foco. Até mais. Exemplos que inspiram, ideias que transformam. Você está no Política em Foco. Política em Foco. Pois estamos de volta aqui com o programa Política em Foco e hoje a gente começa o nosso programa primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e agradecendo a todos os nossos ouvintes que sempre estão participando junto com a gente, estão nos acompanhando a nossa programação. Então agradeço de coração a todos vocês, em especial também dando um abraço aqui para o Justino Filho, que é um dos maiores comunicadores da nossa região, da região tocantina. Nós tivemos a oportunidade de viajar a Brasília e lá eu tive a honra de ver o quanto o Justino é reconhecido lá fora, reconhecido em especial aqui no estado do Tocantins, que ele fez uma carreira brilhante aí. Nós tivemos a oportunidade de estar lá no gabinete do senador Eduardo Gomes que no passado foi inclusive preparador físico, quando o Justino era treinador, foi o seu preparador físico. Então assim, o senador recebeu o Justino com muito carinho, de forma muito, muito amigável lá no seu gabinete. Então abriu as portas do seu gabinete para nos receber. E então eu gostaria de mandar um abraço especial para esse grande comunicador, Justino Filho, e também para o vereador Rodrigo Brasmar. O vereador Rodrigo Brasmar vem fazendo aí um excelente trabalho aí na Câmara Municipal de Imperatriz. Parabéns ao nosso vereador, que é um dos grandes patrocinadores, incentivadores aqui, patrocinador cultural da Rádio Imperial, da Rede Imperial. Então, mais uma vez, um grande abraço, parabéns ao vereador pela atuação. Então, a população, os eleitores de Imperatriz estão se sentindo representados, viu? Parabéns, vereador. Que Deus continue te dando aí sabedoria para que você faça a diferença. É isso que a população espera, é isso que as pessoas que te elegeram esperam de você. Então, da mesma forma, aproveitando a oportunidade, que a tua atuação sirva de referência aí para os demais colegas. Você que é um grande líder, então que os outros colegas, que os outros vereadores entendam aí o poder e a responsabilidade que eles têm na mão. Então assim, isso é muito importante. E aí eu sempre falo aqui que a política é sim uma ferramenta fantástica de fazer o bem. Então todos vocês, os mandatários, vocês estão tendo o privilégio e a grande honra de estar representando aí a população de Imperatriz. Então aproveitem essa oportunidade, sejam a voz do povo. Esse é que nós esperamos. Eu me coloco aqui como um eleitor. Nós esperamos dos nossos representantes que vocês sejam a nossa voz, que vocês entendam aí as demandas e as necessidades da população de uma forma geral,
em que vocês usem o poder da caneta, o poder de fiscalizar, para que os recursos do município sejam bem executados. É o que nós esperamos dos gestores e das pessoas que estão à frente aí, o comando do município. Então, mais uma vez, um grande abraço, que Deus abençoe. E de imediato aí, já fazendo um link, viu, Justino que está aqui com a gente, está nos ouvindo, que nós iniciamos agora, como eu falei no início, na abertura, nós estamos iniciando o processo eleitoral. O processo eleitoral aqui é o seguinte: quando encerra um processo eleitoral, já inicia o outro, porque aqui no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então nós temos uma eleição que é do executivo, que essa eleição é voltada para os municípios, que é a eleição de prefeito e vereadores, que isso aconteceu agora em 2024, e em 2026 nós teremos aí uma eleição a nível estadual e federal, que são exatamente para a oportunidade que os eleitores, que a população de uma forma geral, tem de escolher os seus representantes a nível estadual e a nível federal. Então, a nível estadual, escolhe-se o executivo do estado, que é o governador, escolhe-se também o legislativo do estado, que é os deputados estaduais para a Assembleia, e também escolhe-se os deputados federais do estado e senadores. Então, assim, é importante que a população entenda, por exemplo, que os deputados estaduais, representando aqui, são legisladores do estado, mas cada federação, cada estado brasileiro tem os seus representantes na esfera federal. Então nós temos os deputados federais, que representam a população do estado, e nós temos os senadores representam a federação. Então cada federação tem 3 representantes, independente da quantidade de habitantes ou de eleitores. Cada estado é garantido 3 cadeiras no Senado Federal. E as eleições do Senado Federal, ela acontece de 4 em 4 anos, apesar do mandato ser de 8 em 8 anos. Mandato de 8 anos, mas as eleições para o Senado acontecem de 4 em 4 anos. Então, por exemplo, na eleição passada, em 2022, foi eleito um senador. Então encerrou o mandato de um senador, foi eleito um senador, e agora a eleição abre vaga para 2 senadores. Então e essa corrida toda já começou, já está aí a todo vapor. Nós temos aqui no estado alguns nomes aí que já aparecem figurando aí, postulando o cargo tanto do majoritário para o governo do estado. O governo do estado tem uma briga interessante, tem uma corrida eleitoral muito interessante, e que o desenho que se está fazendo, que a gente pode fazer agora nesse cenário inicial, é que há uma probabilidade muito grande do centro-direita, eu diria, mais ou menos esse é o desenho, assumir aí pela primeira vez o comando do nosso estado. E eu falo isso pelo desenho inicial. Então agora, se a gente fizer uma análise inicial, o que a gente vê é que há uma liderança agora no início do atual prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Seguindo essa liderança, em segundo lugar, aparece Laésio Bonfim, que foi candidato ao governo, que fez uma campanha incrível aí nas eleições passadas, ficou em segundo lugar, mas que continua aí sendo um dos grandes nomes que vem crescendo aí desde a eleição passada. Então, assim, há uma probabilidade, inclusive houve uma sinalização, uma entrevista do pré-candidato ao governo do estado, o Dr. Laésio Bonfim, que foi prefeito aqui de São Pedro dos Crentes, cidade vizinha nossa, e há um posicionamento que eu particularmente acho um posicionamento sábio, no sentido de que
Laézio entende a importância da gente assumir aí o comando do Estado, uma nova linha, uma nova formulação política, que pode ser aí uma composição de alguma forma aí, acho que mais para frente, de acordo com os cenários aí, as pesquisas vão mostrar mais para frente, mas há uma sinalização no sentido de o Braide e Laézio, e eu diria que Braide, Laézio, o próprio Roberto Rocha. Então, assim, há a probabilidade de uma composição aí no futuro, e isso eu diria que vai dar uma mudança aí, uma sacudida na estrutura da política do Estado. Então, assim, no cenário estadual nós temos esse desenho, nós temos esse cenário aí que o governador Brandão aí com ainda, eu diria que em cima do muro, porque ainda não tem um pré-candidato, não tem um nome aí para dizer que é seu, e o tempo está passando. Então a gente sabe aí da força da máquina, lamentavelmente, eu diria isso, lamentavelmente, a força, enquanto a população, e eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, enquanto a população não entender a importância do seu voto, não entender que o seu voto é a maior força de mudança que você tem para garantir um futuro melhor para si, para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus netos. Então, assim, infelizmente, enquanto não houver esse tipo de conscientização, realmente a força da máquina, a força financeira, ela é decisiva. Mas eu diria que, na medida, e em resumo, na medida em que o governador Brandão, e aí com as suas questões pessoais, com as brigas internas aí do seu próprio grupo, porque a gente pode dizer que o grupo do governador, que é o grupo do ministro Flávio Dino, eles racharam. Então, inclusive, havendo uma guerra interna aí entre o ministro e o próprio atual mandatário do governo do estado aí, o Brandão. Então, assim, enquanto não houver aí houver essa postergação aí por parte do governador Brandão em indicar o nome para sua sucessão, isso aí dá uma margem ainda de crescimento ainda maior tanto para o Laézio quanto para o Braide. Então, essa é uma análise que a gente faz, uma análise ainda muito superficial, porque ainda tem muita água para rolar. Mas o que eu posso dizer, meu amigo Justino Filho e todos os ouvintes aí da Imperial FM, aqui do nosso programa Política em Foco, é que o cenário político do nosso município ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem muitas cartas e muitas peças desse jogo de xadrez a serem movimentadas. Então, o checkmate vai acontecer aí em 2026. Então, assim, e sabendo, inclusive, que o cenário nacional interfere diretamente no cenário estadual. Então, mas nesse primeiro momento, a análise que a gente faz é que há uma probabilidade muito grande no cenário que a gente vê agora da política do estado do Maranhão ter um reviravolta aí, depois de muito tempo, um grupo mais à direita. Eu diria que não podemos dizer que é um grupo de direita 100%, mas eu diria que é um centro-direita, até porque a gente faz uma análise e chega nessa conclusão de que os dois grandes nomes hoje que estão despontando, estão na liderança, é o Eduardo Braide em primeiro lugar e Laézio em segundo. E aí com a junção desses dois grandes nomes aí, eu diria que a situação do governador Brandão para colocar o seu sucessor não é tão confortável, não é tão fácil assim. Mas pode ser, né, a política tem tudo isso, pode ser inclusive que
nesses acordos políticos, vai que o governador de alguma forma decide colocar a mão sobre um desses que está despontando aí. Enfim, tudo pode acontecer, inclusive nada. Essa é uma máxima de que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas acreditamos aí que no cenário para o executivo do estado está desenhado nesse sentido. Braide em primeiro lugar, Laézio em segundo lugar, e os outros aí figurando ali no terceiro lugar para baixo. Então, havendo uma junção do Braide, do prefeito de São Luís com Laézio, eu diria que essa chapa fica muito forte, é uma chapa fortíssima. Há também quem fale aí, de repente, a depender do cenário, essa junção ser também no sentido de garantir, como o Senado tem 2 vagas, garantir aí uma possível ida do Dr. Laézio ao Senado, mas que isso é tudo especulação inicial, tudo é especulação, até porque essa decisão ela vai definir muito. Então assim, tem muita água para rolar e o Laézio ainda tem uma gordura para crescer aí. Vamos ver o que vai acontecer. Então é o que a gente espera. O que a gente espera de verdade aí agora como um eleitor é que o nosso estado desperte finalmente, tenha à frente no comando do estado, lá no Palácio dos Leões, tenha alguém que entenda aí a sensibilidade do nosso estado de uma forma geral, entenda as potencialidades de crescimento do nosso estado e entre aí com um objetivo de realmente deixar um seu legado aí para as próximas futuras gerações. Então olha só, eu diria que o estado do Maranhão hoje, de todas as federações, é o estado de maior potencial. Por quê? Porque, olha só, é simples, é um cálculo e uma análise muito simples. Por que, Jackson, que o estado do Maranhão é o estado de maior potencial? Porque é um estado que tem o potencial de crescimento é gigante, é um estado rico. É um estado rico, só que infelizmente aí os governos que têm passado pelo nosso estado, lamentavelmente não têm olhado com atenção para o nosso estado, para a população, e têm alimentado o nosso estado de forma muito negativa. Então hoje o Maranhão está figurando aí a nível nacional, só que nos piores índices do estado das federações. Isso é muito ruim. Então, quando eu falo que tem muito potencial, é que o que foi feito pelo estado foi tão pouco que qualquer coisa que se fizer vai aparecer. E o estado tem o potencial de se fazer muita coisa, de fazer esse estado aqui se transformar num gigante. Então, eu tenho certeza absoluta que tanto Laézio quanto o Braide, todos aí, mas em especial esses dois, eles sabem que é uma mega oportunidade de eles entrarem para a história e transformando o estado do Maranhão num gigante econômico do país. Então, desejo sorte a todos eles, desejo que esse mesmo sentimento que eu falo aqui de coração, de vontade, de desejo de que aconteça, que eles sejam nutridos também no coração e na alma desses pré-candidatos aí, que entre aí pensando exatamente, deixando as suas ambições pessoais, os seus desejos pessoais e assumindo essa responsabilidade de cuidar do nosso estado da forma como a gente merece, como o estado merece, como a população merece. Ok? Então vamos para um rápido intervalo. Já estamos de volta com o nosso programa Política em Foco. Grande abraço, até mais.
Imperatriz 24 horas apresenta na sua Rádio Imperial FM 95.9 o quadro Política em Foco com Jackson Pereira. Você está preparado para uma revolução na política dentro do Imperatriz 24 horas, todas as segundas das 18 às 19 horas, valorizando as boas gestões. Sua voz faz a diferença. Participe, inspire e transforme o cenário político. Não perca, sintonize na Imperial FM. Quando a gestão é boa, o futuro é brilhante. Estamos de volta aqui no nosso programa Política em Foco, e esse último bloco nós vamos dedicar em especial um agradecimento aí a todos os nossos ouvintes da Imperial FM 95.9 que tem participado diretamente aí do nosso programa, participando, sugerindo pauta. Então, assim, você tem a oportunidade de mandar mensagem aqui para a Imperial FM, sugerindo uma pauta, sugerindo um assunto importante aí que você queira trazer aí para a nossa programação. Então, estamos à disposição. E aí, coloco mais uma vez, gostaria de agradecer o apoio do vereador Rodrigo Brasmar, que eu fico muito honrado aí pelo convite, nos convidou a ajudá-lo aí na parte de consultoria política. Então, tendo em vista aí o conhecimento que a gente tem lá em Brasília, foram muitos anos que nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá em Brasília, Congresso Nacional, em especial na Câmara Federal. Trabalhei na Câmara por mais de 14 anos. Então, assim, toda esse know-how que a gente tem, nós estamos aí colocando à disposição para que o vereador Rodrigo Brasmar possa, de fato, fazer um excelente mandato representando bem a população do nosso município aqui de Imperatriz. Então, parabéns pela iniciativa do vereador Rodrigo Brasmar, porque isso é um sinal de grandeza. Então, você tem que, o gestor, ele tem que entender, o gestor tem que entender a importância aí e a responsabilidade que ele está assumindo quando ele assume um mandato representando a população. Então, isso é muito importante. Então, e é um ato de grandeza quando você reconhece o seguinte: olha, bem, para que o meu mandato seja bom, para que eu faça um bom mandato, para que eu represente bem a população do meu município, eu tenho que saber aonde eu sou forte, aonde eu sou fraco, aonde eu preciso melhorar. Então, tudo, e quando você faz essa análise, você consegue trazer para perto de si pessoas que são estratégicas para garantir um bom resultado e para garantir que a população seja bem representada. Política em Foco, valorizando as boas gestões, inspirando o futuro. Então, o vereador Rodrigo Brasmar, como um ato de grandeza, sabendo da importância aí, inclusive uma das suas falas é de que o seu mandato vai ser um mandato de fora para dentro. Então, é exatamente porque reconhece a importância aí de você buscar apoio em Brasília, buscar recursos, porque isso sim vai garantir que o seu mandato seja de fato um mandato representativo, representando bem aí a população. Então, parabenizo o Rodrigo Brasmar, colocando aí à disposição da nossa equipe, a nossa consultoria, que é a Nobre Brasil Consultoria. É uma consultoria política que está aí com o objetivo de ajudar aí os políticos a executar bem, representar bem a população. Então, se você é vereador, é prefeito aqui da região Tocantina e tem interesse de que a gente trabalhe, de que a gente consiga aí, tem interesse de que a gente avalie, faça uma primeira avaliação aí do cenário, entendendo aí, uma conversa com os secretários, uma conversa com toda a sua equipe, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar e contribuir para que o seu mandato seja um mandato incrível, representando bem a população. Então, contato aí para a gente fazer esse trabalho. Vocês podem anotar aí o meu contato pessoal, 619-8400-3896, Jackson Pereira, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado aí a todos, obrigado ao meu amigo Justino Filho, grande comunicador, um cara que eu tenho uma admiração muito grande.
corajoso, um cara que tem coragem de falar a verdade, falar o que precisa ser falado e que muitos não têm coragem de falar. Justino fala. Então, parabéns, Justino, continue sendo um excelente comunicador como você sempre foi e continua sendo. Então, agradeço aí de coração a todos vocês. Nós temos aí, agora caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje, agradeço em especial todas as pessoas aí que contribuem aqui com o nosso programa. Nós temos aqui, eu tenho a honra de ter aí nesse período em que eu passei lá em Brasília, ter uma gama de pessoas incríveis aí, excelentes profissionais, pessoas maravilhosas, deputados, senadores, os servidores da Câmara, desde da Celijane lá, que faz parte da equipe de limpeza, até o nível mais alto do serviço público lá de Brasília. Eu tenho a honra de ter a oportunidade de ter convivido com essas pessoas que são maravilhosas. Sempre que a gente tem oportunidade, sempre que eu vou lá, me recebe com muito carinho, e esse carinho é recíproco. Então, um grande abraço especial a toda a equipe aí dos servidores da Câmara Federal, que muitos deles estão nos acompanhando, estão acompanhando o nosso programa. Mas, em especial, eu deixo um abraço para a população lá do meu município de Estreito Maranhão. Estreito tem uma história muito incrível. Eu sou muito grato àquela população, o povo que em 2020 eu fui candidato a prefeito na minha cidade, e lá, enfrentando os gigantes, lá nós ganhamos do candidato da máquina. Então a gente sabe do poder da máquina, o poder econômico da máquina, de uma prefeitura, e mesmo assim a população em 2020 acreditou e votou em massa lá. Nós perdemos por muito pouco, ficamos em segundo lugar. Aqui o destaque é para quem faz a diferença. Política em Foco, com Jackson Pereira. Perdemos não, eu sempre falo o seguinte: nós não ganhamos a eleição, mas saímos vitoriosos. Saímos vitoriosos porque provamos aí que, só para você ter ideia, na campanha de prefeito em Estreito, que os candidatos gastaram milhões, nós gastamos lá a média de R$38 mil, e foi o custo de voto menor do estado. Então agradeço aí, porque isso foi graças à confiança da população do meu município, que tem um carinho muito grande, e fizemos isso porque a gente acredita no potencial de Estreito. Então, grande abraço especial a toda a população do meu município de Estreito, e dizendo aí, aproveito a oportunidade agora, já encerrando, e avisando aí, comunicando a toda a população do nosso município que agora, no próximo mês, dia 10, está convocada aí uma audiência pública lá em Brasília. O deputado Aloysio Mendes, que também aproveito a oportunidade para agradecer, que é o presidente estadual do meu partido. Eu sou presidente do Republicanos Municipal aqui em Estreito, e o deputado Aloysio Mendes, fui lá, tivemos a oportunidade de ir em Brasília, explicamos a situação que o nosso município está vivendo, e ele apresentou um requerimento na comissão financeira, comissão de fiscalização financeira. Então esse requerimento foi aprovado. Então nós vamos ter a oportunidade aí no dia 10, nós teremos a oportunidade lá. Foi chamado representantes da classe comercial, prefeito, vereadores, todos nós estaremos lá, entendeu? Para falar sobre o cenário do município de Estreito. Então, mais uma vez, agradeço ao deputado Aloysio Mendes pela oportunidade. Então, dia 10 estaremos todos lá em Brasília para pensar de forma coletiva nas possibilidades de resolução de um problema grave que estamos vivendo depois da queda da ponte JK. Ok? Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Jackson Pereira. Você ouviu Política em Foco com Jackson Pereira, dentro do programa Imperatriz 24 Horas, com Justino Filho, aqui na Imperial FM. Política em Foco, valorizando as boas gestões, inspirando o futuro. Política em Foco, Política em Foco.